Oi, bom dia você que está passando aqui pelo Mais do Céu. Eu sou Camila e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre saúde. É importante também a gente falar sobre saúde, né? Mas será que é tão importante assim? Será que para Deus esse assunto é tão fundamental? Ou será que importa só nós acreditarmos nele, nós vivemos uma vida certinha, sem fazer coisas erradas, mas de repente não nos preocuparmos com aquilo que nós colocamos para dentro do nosso corpo? Será? Tem algumas passagens que eu encontrei a respeito disso, que eu vou compartilhar com vocês. Uma delas diz assim: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Glorificai a Deus no vosso corpo. Essa passagem está ali em 1 Coríntios 6, 19 e 20. E tem uma outra que diz assim: se alguém destruir o templo de Deus, que é o corpo, também Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Diz ali em 1 Coríntios 3, 17. E uma terceira: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tá lá em 1 Coríntios 10, 31. Puxa, será que é mesmo então tão importante a gente pensar na nossa alimentação como elemento de glorificação a Deus por meio de nós, por meio do nosso corpo? Então, fica a dica aí pra gente hoje, né? Como é que está a nossa alimentação? O que nós temos colocado para dentro do nosso corpo, que é o templo de Deus? E existe uma alegoria, né, que a gente gosta muito de pensar, que é assim: você eventualmente ou frequenta ou já foi a alguma igreja, né? Como é que nós nos sentiríamos se nós chegássemos em alguma igreja, algum templo, um lugar sagrado, e alguém estivesse colocando lixo ali dentro? É lugar de lixo dentro do templo? Não, nós nos sentiríamos incomodados, né? Eu mesma me sentiria incomodada. Então, que nós possamos também não colocarmos alimentos prejudiciais para dentro do nosso corpo. Nós sabemos que isso realmente é muito difícil, né? Cada dia mais a nossa sociedade não contribui, muito pelo contrário, a indústria, todos os alimentos químicos, tudo que é processado, que é feito para ganhar dinheiro, né? Não é para a nossa saúde, nós estamos colocando para dentro da nossa casa. Então, fica um alerta para que nós, inclusive eu aqui na nossa casa, nós temos que também termos cada dia mais essa consciência de substituirmos os alimentos que a gente consome por alimentos cada vez mais saudáveis. Porque muita gente não para pensar, mas aquilo que a gente come, ele interfere diretamente na forma como nós nos relacionamos com Deus. Porque se a gente coloca alimentos impuros, alimentos ruins para dentro do nosso corpo, a nossa máquina, que é o nosso corpo, começa a trabalhar de forma ruim, isso interfere diretamente no nosso sangue, na nossa digestão, e interfere diretamente no nosso entendimento, na nossa compreensão das coisas também, né? Então, existem também alguns dados interessantes que eu pesquisei e quero colocar aqui para vocês, porque infelizmente a nossa sociedade está se autodestruindo por conta da alimentação incorreta. Cada vez mais existem maiores incidências de doenças que antigamente, lá na época das nossas avós, nossas bisavós, isso não existia, não era tão frequente, né? Crianças ficando doentes, muito mais fácil, porque nós vamos pela facilidade, né? E não pelo nosso pensamento, né? Nós temos preguiça de ler os rótulos, por exemplo. Isso é muito importante. O que a gente está colocando para dentro da nossa casa? O que nós estamos dando para os nossos filhos? E tem um dado, por exemplo, apenas um deles, né? Do Instituto Nacional do Câncer, que diz
que estão previstos 600 mil novos casos de câncer só neste ano de 2016 no Brasil. E o câncer, a gente sabe que a maior parte dele tem efeito direto com a alimentação, né? 3 coisas, por exemplo, que as células cancerígenas se alimentam são o açúcar, que a gente consome direto em tudo quanto é alimento que nós temos, bolachas, biscoitos, tudo isso tem muito açúcar. As células cancerígenas se alimentam em ambientes ácidos, né? Uma alimentação, por exemplo, rica em proteína animal, de carnes, é uma alimentação extremamente ácida. Por exemplo, aqui em casa a gente já não tem mais comprado carnes, nós estamos reduzindo o consumo de carnes, também já pensando nisso. O leite que a gente consome, o leite de vaca, né, ele produz muco e as células cancerígenas se alimentam do muco. Então, quer dizer, toda a nossa alimentação, a maior parte da nossa alimentação está comprometida. Isso só falando do câncer, a gente tem muitas outras doenças, né? Nós temos diabetes, nós temos outros problemas de saúde que são diretamente causados pela alimentação. Então, que nós possamos nos lembrar que a nossa alimentação, ela está diretamente relacionada também com a nossa espiritualidade e que, se você ainda não conhece, na sua Bíblia, lá no livro de Levítico, capítulo 11, tem algumas leis sobre saúde, algumas instruções que Deus passou sobre saúde. Por exemplo, se você gosta de consumir carnes, tem ali algumas instruções que Deus passou a respeito das carnes que não são apropriadas para o consumo humano. A carne de porco é uma delas, e todos os derivados, né? Então você pode dar uma olhadinha, se você nunca ouviu falar nisso, dá uma olhadinha lá em Levítico 11. Outro dia a gente pode entrar também mais sobre esse assunto. Muitas pessoas dizem que depois que Jesus veio, ele aboliu muitas coisas, aboliu muitas leis, inclusive a lei de saúde, mas vamos parar para pensar, né? Se o porquinho, lá antes de Cristo vir, já era imundo para o consumo humano, será que o porquinho deixou de ser imundo para o consumo humano depois que Cristo veio só porque ele morreu na cruz? Então, a gente precisa ser coerentes com algumas coisas, né? E não interpretar de acordo com aquilo que nos convém, mas interpretar todas as passagens e todas as leis e tudo que a nossa Bíblia nos diz, a palavra de Deus, a palavra do céu nos diz, de acordo com os contextos, né? O contexto da época, o contexto do que foi falado, e sabendo que a Bíblia não se contradiz, ela não pode dizer uma coisa, né, lá atrás e de repente dizer outra coisa aqui. Então, se aparentemente ela se contradiz, então a gente precisa entender por que está sendo dito aquilo, entender o contexto, e aí você vai perceber que não é uma contradição, é apenas um erro de interpretação, tá bom? Então, hoje a gente deixa essas dicas de saúde, que nós possamos nos lembrar disso e colocar para dentro da nossa casa mais que nós pudermos de alimentos bons, alimentos que vão nos ajudar a ter mais vida e mais conexão com Deus. Um beijo para você e um dia muito abençoado.